Olá, bem-vindos à Ótica Havanesa. O meu nome é José Farleira e sou optometrista. Hoje vamos falar um pouco sobre lentes de contacto, o seu processo de aprendizagem, o retirar das próprias lentes de contacto e sobre os seus líquidos de manutenção. Antes de passarmos ao processo de aprendizagem de lentes de contacto em si, previamente terá sempre que ser feita uma avaliação optométrica, para tentarmos perceber quais são as suas necessidades no uso das lentes de contacto e para percebermos também como está a sua saúde ocular para adaptarmos a melhor solução para o seu dia-a-dia. Nas lentes de contacto teremos várias soluções entre lentes diárias, quinzenais, mensais, trimestrais ou anuais. Para cada uma delas, depois encontraremos a melhor solução. Em relação ao procedimento em si, antes de passarmos a colocar as lentes de contacto, primeiro temos que efetuar a higiene das mãos. Teremos que lavar as mãos com água corrente e um sabão o mais neutro possível. Higienizar bem, lavar bem, mas depois posteriormente também secar bem as mãos e de preferência numa toalha que não largue pelos ou então com um pano mais macio possível. De seguida, ter também atenção ao comprimento das unhas. Convém ter as unhas o mais cortadas possível. Numa fase inicial, como temos pouca prática para conseguir colocar e retirar as lentes de contacto, umas unhas mais compridas não vão ajudar nada neste processo, pelo contrário, só irão trazer dificuldades. Portanto, inicialmente, unhas bem cortadas, com a fase de aprendizagem concluída e com a experiência dia após dia de colocar e retirar as lentes de contacto, já não será tão problemática essa situação. Um ponto prévio também para colocarmos as lentes de contacto será o termos um espelho em casa. O espelho convém que fique o mais frontal possível aos nossos olhos. No entanto, quem tenha hipermetropia, que a graduação seja um pouco mais elevada, o centro de gravidade da lente de contacto vai alterar e não vai ser muito útil termos o espelho nesta posição. Nesse caso, o ideal será termos um espelho deitado em cima da mesa e a nossa postura, em vez de ser assim de frente, vai ser uma postura mais deitada, mas vai ser bastante útil neste tipo de situação. Vamos então agora passar ao procedimento de colocação das lentes de contacto. As lentes de contacto vêm normalmente nestes blisters, sejam elas diárias, quinzenais ou mensais. Outro tipo de lentes poderão vir dentro de um frasquinho, mas o mais comum é vir dentro destes blisters. O passo inicial será abrir o blister, ter um bocadinho de cuidado, porque senão eles deitam aqui o líquido que está cá dentro. Abrimos então o outro e, de preferência, ter logo cuidado de colocar a graduação correta do lado do olho. Vamos então colocar as lentes de contacto. Não se esqueçam que já previamente teremos as mãos lavadas, mas antes de colocarmos a lente de contacto, primeiro teremos que ver se ela está do lado contrário ou do lado direito. E o que é que eu quero dizer com isto? A lente de contacto terá este formato e é nesta direção que a lente de contacto terá que entrar no olho. Se for ao contrário, ela pura e simplesmente não ficará no olho. Mas vamos pensar uma coisa, se este for o lado A e este o lado B, é o lado A que tem que ir na direção do olho. Eu posso agarrar na lente, virá-la ao contrário, e se eu carregar no meio da lente, ela vai ter outra vez a concavidade virada para cima e na direção do olho. Mas agora é o lado B que está a ir na direção do olho. E este lado não é o mais correto. Este lado da lente de contacto vai incomodar-nos mais um pouco no olho, mas também a nossa visão não será tão perfeita. Ok? Portanto, então como é que nós vamos conseguir perceber qual será o lado correto? Vamos tirar então a lente de contacto. Vamos colocar a lente de contacto na palma da mão e vamos centrar a lente de contacto aqui no nosso risco da mão. Não tenham medo de mexer na lente de contacto. Como vocês podem ver, a lente de contacto é mole, mas também não abusem muito, porque senão podemos rasgar a lente de contacto. Então vamos centrar. Ao fecharmos ligeiramente a mão, se os bordos da lente virarem para dentro, quer dizer que a lente de contacto está do lado direito. Para além disso, se repararem, a lente do rebordo está mais azulado e a lente também parece mais fechada. O diâmetro até parece um pouco mais pequeno. Se virarmos a lente ao contrário, se repararem, ela nem quer virar. Isso é logo um indício que estamos a virar para o lado errado. Reparem, o rebordo da lente não é tão azulado, a lente parece de maior diâmetro e eu, ao fechar ligeiramente a mão, reparem que este lado da lente, este rebordo, virou para o lado de fora. Então isto quer dizer que a lente está do lado contrário. Okay? Vamos colocá-la direita novamente. Okay? E vamos então efetuar o procedimento de colocação das lentes de contacto.
No caso de ter astigmatismo, as suas lentes trarão uma marca específica. É essa marca que nos vai permitir a nós, durante a avaliação do processo de ensaio de lentes de contacto, saber se o astigmatismo está no seu lugar ou não para que consiga ver com nitidez. Quando colocar a lente de contacto, terá que terem atenção a essa marca. Convém perceber se ela está colocada na lente de contacto e a lente de contacto virada às 6 horas. Para quê? Para quando colocar a lente de contacto no olho, ter uma visão nítida mais rapidamente. No entanto, se não conseguir ver essa marca, não tem qualquer tipo de problema. A lente tem um mecanismo para levar a lente ao sítio. O que poderá acontecer é que para ver mais nítido, poderá demorar um pouco, enquanto que se conseguir colocar essa marca logo no sítio, a visão será quase imediata. Para colocarmos então as lentes de contacto, teremos sempre que nos habituar a colocar primeiro a lente de um olho e só depois a do outro. Isto para quê? Porque normalmente a graduação não é igual nos dois olhos. No caso de utilizar lentes de contacto multifocais, o que aconselhamos é colocar primeiro a lente de contacto no olho em que a visão estiver otimizada mais para a distância de perto, pois assim, quando passar para o outro olho, já será mais fácil colocar então a lente de contacto. No caso também das lentes de contacto multifocais, aconselhamos sempre a ter consigo os óculos para ver ao perto ou então as suas lentes progressivas para conseguir manusear as lentes de contacto e tentar perceber onde é que elas estão. Ora, vamos então iniciar o procedimento. Retiramos então a lente de contacto do blister. Já verificámos antes se a lente está do lado direito ou do lado contrário. E, se formos destros, vamos colocar a lente de contacto no dedo indicador da mão direita. A lente convém estar o mais centrada possível e só apoiada pelo centro da lente. Porquê? Porque se estiver apoiada assim na ponta como está, a lente de contacto nunca sairá do dedo e nunca ficará no olho. Portanto, terá que ser desta forma. Agora, como é que nós vamos abrir os olhos? E aqui vai estar o segredo do sucesso da colocação das lentes de contacto. Porque como vamos aproximar o dedo do olho, o nosso olho vai ter o reflexo palpebral, ou seja, o nosso olho vai se tentar defender de um agente agressor externo. Então vamos ter tendência a fechar o olho. Então vamos ter que segurar muito bem as pálpebras. E se conseguirmos segurar muito bem as pálpebras, vamos conseguir colocar a lente de contacto sem qualquer tipo de problema. Vamos então iniciar. Com a mão direita e o dedo médio, vamos segurar a pálpebra de baixo. Com a mão esquerda, o dedo médio, vamos segurar a pálpebra de cima. E reparem uma coisa, se eu tentar pestanejar, eu não consigo. Então este é o procedimento correto. Se eu colocar assim, reparem que eu pestanejo à vontade, então vai ser muito mais difícil colocar a lente de contacto. Agora, olhando para o espelho, vamos encostar a lente de contacto ao olho, contamos 1, 2, 3, retiramos o dedo, olhamos para baixo, deixamos a pálpebra de baixo, depois a de cima e começamos a pestanejar. Okay? Numa fase inicial, convém realizar este procedimento. Porquê é que nós temos que olhar para baixo? Porque ainda existe pouca prática. E ao colocarmos a lente de contacto no olho, ela irá ficar com ar. Então o que é que acontece? Ao largarmos as pálpebras, a lente de contacto poderá sair do olho. No entanto, se olharmos para baixo e deixarmos a pálpebra de baixo, mesmo que a lente tenha ar, a própria pálpebra vai segurar a lente de contacto e ela já não terá tanta tendência a sair do olho. Para o olho esquerdo, vamos proceder exatamente da mesma forma. Vamos retirar a lente de contacto do blister, colocar na palma da mão, verificar se está do lado direito ou do lado contrário. Podemos ver que já está a fazer aqui este formato de conche e se fecharmos a mão, os bordos viram para dentro, portanto a lente está do direito. Vamos colocar igualmente a lente de contacto no dedo indicador da mão direita. Centrar bem a lente, secar bem os dedos que vão segurar as pálpebras, que é para elas não escorregarem e dificultarem-nos a vida. E, exatamente como para o olho direito, vamos com o dedo médio segurar a pálpebra de baixo, mão esquerda, dedo médio, segurar a pálpebra de cima e encostar a lente ao olho. Contamos 1, 2, 3, retiramos, olhamos para baixo, deixamos a pálpebra de baixo e depois a de cima e pestanejamos lentamente. Para retirarmos as lentes de contacto, vamos necessitar então de um estojo, no caso das suas lentes serem quinzenais, mensais, trimestrais ou anuais. Depois o tipo de estojo e o tipo de líquido terá que utilizar aquele que for recomendado pelo seu profissional de saúde visual. Portanto, necessitaremos do estojo para guardar a lente de contacto, para ela poder fazer a limpeza, desinfecção e umectação da lente de contacto enquanto não está nos nossos olhos. Neste caso, neste estojo, desta marca em concreto, podemos ver que o azul
corresponderá ao lado direito e o branco corresponderá ao olho esquerdo. Se repararem, inclusivamente aqui no olho esquerdo temos o L de left. Okay? Portanto, não há motivos para enganos. Caso tenham os dois lados abertos do estojo, já não sabem qual é que é o lado direito e qual é que é o lado esquerdo, se repararem, isto é o formato dos óculos. Okay? Portanto, colocam os óculos, lado direito e lado esquerdo. Okay? Algumas marcas, alguns estojos, inclusivamente aqui atrás, também trazem o L de left. Okay? Muito bem. O que eu aconselho é terem sempre só um dos lados abertos de cada vez. É para não haver trocas de lentes de contacto. Não só pela questão da graduação, mas também pela questão da higiene. Imaginem que têm algum problema, alguma infecção num dos olhos. A lente de contacto vai apanhar esses problemas. Se trocam no estojo, vão também estar a colocar sem querer a lente no outro olho e podem também estar a infectar o outro olho sem querer. Numa fase inicial, vamos novamente começar sempre pelo mesmo olho para não haver trocas e vamos deitar sempre um pouco de líquido dentro do estojo. Para já, ainda não enchemos na totalidade, mas posteriormente eu já vou explicar porquê. Muito bem, agora para retirar a lente de contacto, temos que ter também os dedos muito bem secos. Porquê? Hoje em dia a tecnologia que temos de lentes de contacto permite-nos que a superfície da lente de contacto seja altamente lubrificada. O que é que vai acontecer? Ao retirarmos a lente de contacto, se os nossos dedos também estiverem molhados, vamos escorregar na superfície da lente e não vamos conseguir tirar a lente de contacto. Então agora, para retirarmos a lente de contacto, novamente com a mão direita, dedo médio, vamos segurar a pálpebra de baixo, mão esquerda, dedo médio novamente, vamos segurar a pálpebra de cima e com o polegar e o indicador vamos encostar os dois dedos ao olho e com uma pinça vamos retirar a lente de contacto. Agora, vamos colocar a lente de contacto na palma da mão, vamos abrir o líquido e vamos deitar o líquido por cima da lente. Sempre que retirarmos a lente de contacto, devemos efetuar esta limpeza da lente de contacto. E com o dedo indicador, suavemente, vamos esfregar um pouco a lente. Para quê? Para os resíduos que estão na superfície da lente saírem mais facilmente. Apesar das soluções de lentes de contacto hoje em dia dizerem no rub, não é necessário esfregar a lente, nós aconselhamos a que se efetue sempre esta operação. Cerca de 10 segundos e depois colocamos a lente de contacto dentro do estojo. Agora, porque é que nós não enchemos o estojo logo no início? Se repararem, a lente de contacto ficou a flutuar em cima do líquido, na parte superior. Não convém que a lente de contacto fique à superfície, porque depois ao fecharmos o estojo, se estivermos com ele dentro de uma mala, por exemplo, a lente de contacto pode aderir a esta tampa e a lente vai secar e vai partir e fica inutilizada. Então, à mesma com o frasco, com o líquido, vamos deitar o líquido por cima da lente, okay? E com um jato de líquido, deitamos por cima da lente e ela vai ao fundo. Okay? E acabamos de encher até ao relevo que está dentro do estojo. Fechamos e vamos repetir exatamente o mesmo processo para o olho esquerdo. Deitar um pouco de líquido inicialmente, mas não encher na totalidade. Agora, vamos fazer exatamente a mesma coisa para o olho esquerdo. Mão direita, dedo médio, segura a pálpebra de baixo. Mão esquerda, dedo médio, segura a pálpebra de cima. E estes dois dedos, polegar e indicador, retiram a lente de contacto. Já está. Novamente colocamos na palma da mão, deitamos um pouco de líquido por cima, esfregamos a lente e colocamos então a lente de contacto dentro do estojo. Agora neste caso foi ao fundo, portanto basta acabarmos de encher o estojo até ao relevo e fechar. Depois de retiradas as lentes de contacto e acondicionadas no estojo, para efetuar uma boa limpeza, as lentes convém que estejam aqui pelo menos 6 horas para fazermos uma limpeza eficaz. Okay? Agora, de cada vez que as lentes de contacto forem retiradas do estojo, o líquido que está aqui dentro é para ser descartado, é para ser deitado fora. Quando quisermos tomar banho, atenção que as lentes de contacto não podem apanhar água, pois a água contém micro-organismos que podem causar infecções aos nossos olhos. Portanto, quando quisermos tomar banho, convém retirarmos as lentes de contacto e armazenarmos dentro do estojo. No caso dos peróxidos,
o estojo de manutenção e limpeza das lentes não é igual. Então não poderá ser utilizado o estojo que utilizámos anteriormente. Teremos que utilizar o estojo que vem com o próprio líquido dentro da embalagem. Isto porquê? Porque este líquido é uma espécie de peróxido de hidrogênio e não podemos deitar este líquido diretamente na lente de contacto e colocar a lente de contacto diretamente no olho ou deitar este líquido no olho. Isto porquê? Porque este líquido vai causar uma sensação de ardor bastante forte, portanto temos que ter cuidado. Teremos então que colocar as lentes de contacto dentro deste cesto, estando este cesto marcado aqui neste caso a azul e tem aqui um R em baixo que será o lado direito. Levantamos esta patilha, colocamos a lente de contacto aqui dentro, fechamos e a mesma coisa para o lado esquerdo, tem aqui a meio o L de left. Levantamos, colocamos a lente de contacto e fechamos novamente. Depois, com o líquido, vamos deitar um jato de líquido sobre a superfície das lentes. Posteriormente, vamos encher o estojo com líquido obrigatoriamente até à marca. Okay? Vamos colocar o cesto dentro do estojo e teremos que aguardar 6 horas, obrigatoriamente 6 horas, antes de podermos utilizar novamente as lentes de contacto. Isto porquê? Porque esta rodinha que aqui está dentro, de platina, vai originar uma reação química e ao fim de 6 horas o que irá estar aqui dentro será basicamente água. Antes das 6 horas continua a ser o peróxido, portanto vai arder. Não estranhem se virem borbulhas dentro do estojo. É mesmo assim, é a reação química que está a ser efetuada, vai libertar oxigênio e são essas bolhas que vão raspar a superfície da lente e vão também originar uma limpeza superior. Ou seja, elas vão ter uma função de atrito e a limpeza será mais eficaz. Após as 6 horas, já poderemos usar naturalmente as lentes de contacto. No entanto, há pessoas que têm uma sensibilidade extra e se for esse o caso, após as 6 horas ao colocarem as lentes de contacto, se sentirem algum tipo de ardor, podem passar as lentes, enxaguar as lentes por uma solução única antes de colocarem as lentes de contacto nos olhos. Para aqueles casos em que após as 6 horas não vamos utilizar logo as lentes de contacto, elas podem permanecer dentro do líquido, dentro do estojo. Mas após as 6 horas, apenas podem permanecer aqui no máximo 24 horas, pois este líquido, ao fim das 6 horas, não tem conservantes e as lentes precisam de conservantes para sobreviver. Okay? Então, ao fim das 24 horas, ou vamos descartar este líquido e colocar um novo, ou então podemos passar as lentes para uma solução única. Temos também outro tipo de peróxido de hidrogênio, em que se repararem, o estojo é semelhante, mas falta aqui a rodinha que o outro tinha. Okay? Portanto, para conseguirmos fazer a reação química tal como no outro líquido, vamos colocar à mesma as lentes de contacto, tal como o outro, dentro do estojo. No caso deste fabricante, se repararem, tem aqui o coração desenhado. Então este lado é o que vai corresponder ao lado esquerdo. Temos aqui a patilha para levantar de igual forma, lado esquerdo, lado direito. Enchemos à mesma até ao risco, mas agora vamos ter que adicionar uma pastilha. Não se esqueçam da pastilha. Okay? A pastilha vai permitir novamente a reação química e neutralizar este líquido para que possamos utilizar as lentes de contacto. Quer estejam a utilizar solução única ou peróxido, descartem sempre os estojos quando comprarem líquidos novos. Sempre que comprarem um líquido novo, virá um estojo novo dentro da embalagem. Substituam o antigo, porque é a maior fonte de contaminação que temos hoje em dia nas lentes de contacto. Outro conselho que vos posso dar é: tenham um estojo com vocês para utilizarem em casa, para guardarem as lentes de contacto no dia-a-dia, mas se possível tragam também um estojo com vocês, com líquido, caso surja algum problema durante o dia e sintam necessidade de tirar as lentes de contacto. Se não tiverem um estojo com vocês e líquido, terão que descartar as lentes, terão que as deitar fora e não há essa necessidade. Depois vão substituindo os estojos à vez. Uma vez o têm em casa, outra vez o têm com vocês, ou então se notam que algum possa estar em pior condições que o outro, substituam esse primeiro. Relativamente ao uso das lentes de contacto, não há que ter receio de utilizar as lentes de contacto. Em primeiro lugar, porque teremos sempre que fazer uma avaliação a nível optométrico para ver quais é que são as características do seu olho
e posteriormente adequarmos a melhor solução então a cada caso. Hoje em dia a tecnologia das lentes de contacto está cada vez mais avançada e se calhar casos que há uns anos seria impossível estarem a utilizar lentes de contacto, como por exemplo por terem um olho bastante seco, se calhar hoje em dia já conseguimos chegar também a essas pessoas que tiveram dificuldades com lentes de contacto. Hoje em dia temos também as lentes de contacto descartáveis, no caso das diárias, usar e deitar fora, principalmente para os mais novos que ainda não têm grande responsabilidade, conseguem descartar facilmente a lente, porque uma lente todos os dias nova não dá trabalho nenhum, não requer tanta responsabilidade. Depois temos lentes quinzenais e mensais, e atenção, quando falamos em período de quinzenal ou mensal, é após a abertura da lente, ou seja, ao fim de 15 ou 30 dias teremos que deitar fora as lentes, teremos que as descartar, quer elas tenham sido utilizadas ou não. Mas aqui a principal mensagem que vos quero passar é: se têm algum receio, venham, perguntem, falem com os nossos profissionais aqui da Ótica Havanesa, com certeza encontraremos a resposta mais adequada ao seu caso.